Então, meus irmãos, vamos começar mais uma aula, né? Um panorama do Antigo Testamento. Vou fazer uma oração e assim a gente inicia. Senhor, graças te damos por mais uma reunião para o estudo da Tua Palavra, antes do culto do Senhor. O que nós desejamos, Senhor, como cada aula que nós fazemos, é te conhecer. Porque, Senhor, o Senhor captou os nossos corações, capturou as nossas almas, os nossos desejos, nossos afetos. O Senhor impactou nossa vida quando o Senhor entrou em nossa existência, que sem o Senhor era sequer existência. E então o Senhor, ao se fazer conhecido por nós, ao se fazer conhecido para nós, o Senhor foi transformando as nossas vidas, foi nos moldando. Ó Senhor, assim como um casamento, um marido ter uma esposa ter um marido, molda a maneira com que ele vai viver a vida. Antes solteiro tinha certas prioridades, mas quando casa essas prioridades acabam e ele começa a viver uma vida de casado, uma vida no qual ele agora planeja, não para si, mas para a sua família. Ó Deus, agora o Senhor entrou nas nossas vidas e então nós queremos te conhecer para viver uma vida que envolva o Senhor e o Senhor somente, para agradar a Ti. E para isso, Senhor, precisamos te conhecer. E então, o Senhor se fez conhecido através das Tuas Escrituras. O Senhor guardou elas, o Senhor as escreveu, o Senhor nos deu ela de presente e o Senhor nos faz acreditar nelas. Então, assim, podemos te conhecer através dessas cartas de amor que é a Tua Palavra. Por isso, graças te damos por mais essa aula e imploramos o Teu cuidado nela em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora iniciar o estudo no livro de Zacarias. Vamos estudar o livro de Zacarias. E mais dois livros, Zacarias e Malaquias, nós encerramos, né, os profetas menores. E assim encerramos essa divisão dos Nevi'ins. E assim podemos iniciar a próxima. Zacarias é um livro profético maravilhoso. Ele é um livro profético comum, no sentido de que ele trabalha, né, da maneira comum. Nós vimos que nós estudamos os livros anteriores, como por exemplo Jonas. Nós vimos que eles são um pouco diferentes a maneira com que eles são feitos, sabe? Mas a proposta do livro é ser um livro de profecia mais tradicional, vou dizer assim, né? E quem que é Zacarias? Vamos começar por aí e assim nós iniciamos. Zacarias, o Miguel, ele é um dos profetas que retornou do exílio babilônico, juntamente com Zorobabel, Josué, Neemias e Esdras. Ele retornou nesse período e ele retornou e já retornando, o Senhor já deu a ele, né, uma profecia. Então Zacarias volta da Babilônia com Zorobabel e Josué e inicia a sua série o Senhor, né, o convoca e dá a ele várias visões durante o livro, e ele inicia a sua série profética, suas profecias. O livro ele é muito messiânico, principalmente no final. Isso é normal. Os livros dos profetas, sempre no final tem uma alerta à esperança, sempre no final tem exceto Jonas, mas sempre no final tem o chamado à esperança e a esperança no Messias. E esse livro é muito messiânico e nesse final dele ele aponta para o Messias de maneira completa. O livro pode ser dividido em 4 partes. Na verdade, são 4 grandes partes. As partes são, a primeira, o chamado ao arrependimento.
baseado no fato de que aqueles que não obedeceram no passado estão mortos, enquanto a palavra de Deus está viva e intacta. Isso vai ser desenvolvido do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 1. Essa é a primeira grande parte, que é eu diria que é o eixo central pelo qual Zacarias vai fazer as suas profecias. A segunda parte são as visões de Zacarias. Vai ter várias visões, o livro é até um pouco comprido, então ele tem várias visões. A terceira parte é a questão sobre jejum, que vai tratar o versículo 1 até 14 do capítulo 7. E lá nós vamos ver o porquê jejuar. E a quarta parte são profecias messiânicas sobre o futuro e predições gerais. Então vamos, a partir daí, iniciar. Então vamos ler, abrir lá em Zacarias 1. Nós vamos ler do 1 até o 6. Livro do profeta Zacarias, né? 1, de 1 a 6. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Diz assim na minha Bíblia: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os seus caminhos e segundo as suas obras, assim ele nos fez. Então você vê que esse aí é o início do profeta. É a primeira coisa que o profeta vai falar. E qual que é a primeira coisa, Laís, que o profeta vai falar? É assim, como que funciona? O povo voltou, eles estavam exilados. E eles passaram pela mão, Israel como um todo, passou pela mão de 3 grandes nações. E essas 3 grandes nações, grandes mesmo, escravizaram eles. Então Israel do norte foi escravizado pela Assíria. E agora Israel do sul, Judá, foi escravizada primeiramente pela Babilônia. Mas aí, o que acontece é que a Babilônia foi conquistada pelo grande império da Pérsia. E a Pérsia estava aí dominando o mundo naquela época. E a Pérsia, ela surgiu, bateu de frente com a Babilônia e minou a Babilônia, destruiu, porque conquistou Nínive, a cidade capital principal. E aí a Babilônia acabou, né? A Babilônia acabou, ela foi dominada pela Pérsia. E quando a Pérsia domina a Babilônia, ela herda os seus vassalos, né? Seus reis vassalos. E um desses reis vassalos era o reino, né, de Judá. E aí ela trabalha de uma certa maneira. Eu já falei isso aqui uma vez. Cada nação trabalhava de certa maneira quando tomava, né, quando dominava sobre outras nações, elas trabalhavam de certa maneira. Cada uma tinha o seu modo de agir. E o modo operante de agir da Pérsia era permitir dar uma liberdade religiosa. E como a Babilônia fez, de certo modo, na verdade a Babilônia, Nabucodonosor,
nós vamos ver isso depois lá no livro de Daniel. O que é que ele fez? Ele teve uma grande ideia filosófica religiosa. A grande ideia filosófica de Nabucodonosor, nós vamos ver isso em Daniel melhor, foi que as religiões em si, todas estão representando mais ou menos as mesmas coisas, né? Tem um ídolo, tem um Deus, você adora esse Deus te dá recompensas, você se comportar de certa maneira ou de certa maneira. E se você não se comportar de maneira correta, né, de acordo com o que o Deus ordenou, o que vai acontecer? Se você se comporta bem, o Deus te dá boas recompensas. E se você se comporta mal, Laís, o que esse Deus dessas nações faria? Se você se comporta bem, você recebe boas recompensas. Se você se comporta mal, o que acontece? Más recompensas. Então, é basicamente assim que as pessoas pensam. Todo mundo pensa assim. É natural. Então, o que o Nabucodonosor fez? Ele falou, opa, isso aí é... E se eu fizer um grande resumo de religião assim? E, enfim, eu crio uma religião central e cada um, quando olhar para aquela religião central, adora o seu próprio Deus. Aí ele fez uma estátua e a estátua era o seguinte, a estátua ela era um homem, ela tinha, pelo que parece no texto, ela tinha até o rosto do próprio Nabucodonosor, o homem, né? Mas não significa que eles estavam adorando ao rei em si, apesar de poder ser também. Mas era um resumo, era um resumo das religiões. Então, quando você se prostrava, tocava trombeta no certo horário, aí você se prostrava para a estátua estava lá autona, você se prostrava para a estátua e adorava a estátua, certo? Mas quando você se prostrava para a estátua, você estava adorando quem? Seu Deus. Você adorava o seu Deus. Então era assim que a Babilônia fez. Só que a Pérsia, ou seja, cada nação, né, trabalha de um jeito. Babilônia trabalhou assim, de certa forma. Primeiro ela tentou obrigar as pessoas a adorarem do jeito delas. Depois ela teve essa postura e depois o próprio Nabucodonosor se declarou um Deus, né? Mas enfim, aí chega a Pérsia domina a Babilônia. E como que a Pérsia trabalha? A Pérsia trabalha assim, ela tem os seus deuses e ela pegou o compêndio de todos os deuses e anexou a religião de todos os deuses à religião persa. Então, ou seja, você podia adorar o seu Deus na Pérsia. Lá estava todos os deuses, lá tinha como é que a gente chama uma reunião de deuses? A gente chama de panteão. Panteão é o ajuntamento de vários deuses. Então tem o panteão grego, o panteão nórdico, né, com Thor, Odin, o panteão grego com Zeus, o panteão romano lá com Apolo, Júpiter e esses deuses, Saturno. E o panteão persa era um anexo de todos os deuses que eles conheciam, né, nas suas religiões. E aí você podia adorar os seus deuses sem nenhum problema. Tanto que quando a gente lê a história da Esther, nós vamos chegar lá, nós ainda não chegamos na Esther ainda, né? Você vai ver que uma coisa incomum acontece. Qual que é a coisa incomum que acontece? Um homem que não gostava dos judeus tenta fazer e faz um decreto para que ninguém adorasse o Deus dos judeus. Mas isso é incomum. Tanto que teve que fazer passar um decreto para que isso acontecesse. E para que todo mundo adorasse, né, o rei da Pérsia, que estava caminhando para esse lado. Mas era comum da Pérsia cada um adorar o seu próprio Deus. Então, cada um adorava o seu Deus, tinha essa liberdade. E o que a Pérsia também fazia? Uma das coisas comuns que ela fazia era retornar com os seus povos cativos. Quando ela herdou, quando a Pérsia dominou sobre a Babilônia, o que aconteceu foi o seguinte: pensa assim, a Babilônia ela não tinha escravizado muitas nações? Vocês lembram? Ela não tinha escravizado muitas nações, inclusive a nação de Israel. Então, quando a Pérsia escraviza essas nações, quando a Babilônia escraviza essas nações, a Pérsia vem e domina sobre a Babilônia. O que acontece? A Pérsia herda todos esses reis, esses vassalos.
E o que fazer com eles? Porque a Babilônia capturava aqueles impérios, aquelas pessoas, e levava para a Babilônia, levava para lá, para suas capitais, para suas cidades. Mas a Pérsia não, a Pérsia viu que aquilo era muito caro de manter, aquilo era difícil. Então a Pérsia tinha outra maneira de agir, né? Outra economia. A economia da Pérsia era pegar essas nações que estavam lá, concentradas ali naquela região, e cada um voltar para sua própria terra. E o que ela fazia? Ela botava prefeitos e nações dominando sobre as nações vizinhas. Então você tinha que pagar para a Pérsia tributo, mas você ficava lá na sua casa, na sua nação. E isso era uma das coisas que ela fazia também. E então, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, que tinha retornado. Então nós temos esse cara chamado Dario. Quem que é Dario? Dario, ele é o pai de Artaxerxes. Artaxerxes é um dos principais, assim como Dario também, né? Mas é um dos principais reis da Pérsia. Ele é o rei responsável, na verdade, o Artaxerxes, acho que é Xerxes II. Ele é o responsável por tentar invadir a Grécia. Os povos gregos, né? Atenas, Esparta. E ele teve um sucesso inicial, mas depois ele perdeu. Ele perdeu para Atenas, ele perdeu para Esparta. Então esse Artaxerxes, que é o filho de Dario, tentou continuar a missão do seu pai, que era um grande conquistador, que estava tentando dominar o mundo, mas perdeu lá na Grécia, né? Perdeu na Grécia para os gregos. E isso aí acontece muito depois, né? Porque Dario que liberta. E esse Xerxes também, provavelmente, é o mesmo Xerxes, né, da história, e é o mesmo que é o que se casa com a Esther, né? A Esther. Então aqui nós temos todo o contexto. O contexto é: a Pérsia liberta o pessoal de Judá, ordena que voltem para casa, ordena que reconstruam sua cidade. É óbvio que aqui nós não estamos em Esdras, né? Quando chegarmos em Esdras vamos ver mais conteúdo sobre isso, mas eles retornam à sua casa com o objetivo de construir o seu templo, reconstruir sua cidade, reconstruir suas plantações, reconstruir sua economia e assim pagar tributo para a Pérsia. E então eles estão em casa, então vem a palavra do Senhor Zacarias. O primeiro movimento da palavra do Senhor Zacarias é um convite ao arrependimento. E aqui, irmãos, eu vejo uma coisa incrível, que é uma coisa que acontece sempre que o pessoal retorna. É o seguinte, ouve. Versículo 1 e 2. Versículo 2, né? Veio a palavra do Senhor a Zacarias, e o versículo 2 diz: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai vós para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Então, qual que é a reclamação de Deus agora? Qual que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é para que aquele povo que retornou se arrependa. E por quê? Por que isso acontece assim? O que vocês notaram no texto que vocês acham que é assim, que não parece ser normal, não parece ser comum? Alguém percebeu alguma coisa nesse texto? Ou quer que eu leia de novo? Eu vou ler de novo, aí vocês conseguem perceber como alguma coisa estranha na forma com que Deus está agindo, uma coisa que não parece ser a maneira com que deveria ser. Versículo 3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não me ouviram e não me atenderam, diz o Senhor. Alguém ou viu alguma coisa que acha que não é a maneira com que parece que deveria ser? Como que Deus está agindo? Vamos explicar como que Deus está agindo e aí vamos ver se essa é a maneira correta. Como que Deus está agindo é o seguinte: quando ele dá o exemplo, ele diz, olha, lá no passado, quando seus pais receberam os profetas e eles estavam em pecado, os profetas diziam, se arrependam, convertam. E aí eles não se converteram. E o Senhor se irou sobremodo. Olha só o versículo 2. O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais, porque eles não estavam convertidos, eles não se converteram, não se arrependeram. E então, o que Deus fez com esse povo? O que Deus fez, Larissa, com o povo que não se arrependeu e não converteu quando o profeta dizia assim, se arrependa, senão vocês vão ser cativos, vocês vão ser escravizados. O que Deus fez com esse povo que não se arrependeu? Deus escravizou eles, Deus os enviou para a servidão. E aí, agora depois que o povo retornou, Deus fez eles retornarem para suas casas. E o que Deus está dizendo para eles? Novamente, qual que é o pedido do Senhor de novo? Qual que é, William, o pedido do Senhor para esse povo de novo? Estranho, né? Sabe por que é estranho? Como assim? Então o povo não se arrependeu? Ou seja, eles não se arrependeram e Deus os envia para o exílio. E aí quando eles retornam, Deus ordena que eles se arrependam, como se eles não tivessem se arrependido. O que isso significa? Isso significa que a forma com que Deus trabalha é sempre essa. Vamos lá, vamos voltar no primeiro grande exílio. O primeiro grande exílio é o exílio no Egito, lembra? José, através de Deus, salvou o povo da fome, então sua família foi morar no Egito e se tornou uma grande nação. E essa grande nação foi escravizada pelo povo egípcio. Só que aí nós descobrimos, ao estudar o texto, que aquela grande nação clamava a Deus, mas ela ainda era egípcia. Ela tinha várias práticas egípcias, adoravam a vários deuses egípcios, né? E então Deus os liberta. Depois que Deus os liberta, faz eles caminharem pelo deserto, dá o maná, dá dá lá água no deserto, aí Deus dá a lei. Só lá no capítulo 20 de Êxodo, aí Deus fala, obedeçam. Ou seja, Deus liberta primeiro, Deus os liberta da escravidão primeiro, para depois dar uma lei e exigir o cumprimento da lei, a obediência. Deus liberta primeiro para depois exigir obediência, exigir conversão. E então aqui é a mesma coisa. Deus liberta primeiro, e quando o povo está livre, aí que Deus vem e exige o arrependimento. Não é estranho? Não parece ser a maneira como deveria ser. Porque como que deveria ser? Deveria ser o contrário, né? Você se arrepende, e aí Deus vem e te liberta. Só que não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha assim no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, é o mesmo Deus, né? Então, você vai ver que essa é a maneira oficial de Deus fazer. Ele te liberta. Ele não espera você obedecer, ele não espera você cumprir, você fazer, você ter obras, você ter merecimento, você ter mérito. Porque se Deus te libertar, depois que você, por exemplo, se Deus te ordenar, obedeça, aí você obedece e ele te liberta, você pode alegar no seu coração que você foi liberto por causa da sua obediência. Então, se você não é liberto pela sua obediência, você é liberto então pelo que aqui?
Pela graça. Eles foram libertos pela graça de Deus. Então essa é a primeira. Esse do versículo 1 até o versículo 6 é o resumo do livro, no sentido de que é o tema do livro, é como se fosse um condensado da maneira com que Deus deseja que as coisas aconteçam. E depois ele vai discorrer no restante do livro. Então agora nós temos 8 visões estranhas, né, nessa segunda parte. A primeira parte nós vimos esse condensado aí esse condensado aí do tema do livro, do resumo do livro, e agora nós vamos ter 8 grandes visões. A primeira visão são os cavalos, a segunda visão, 4 chifres e 4 ferreiros. Terceira visão, Jerusalém é medida. Quarta visão, o sumo sacerdote Josué. A quinta visão, o candelabro de ouro entre 2 oliveiras. Sexta visão, um rolo voante, né, um rolo flutuante. A sétima visão, a mulher e o efa. E a oitava visão, os 4 carros. Cada uma dessas visões, elas têm um significado. O significado próprio, né, um significado próprio. A primeira visão, os cavalos, ela fala a respeito, na verdade, de uma tropa de cavaleiros de Deus. Pense naqueles cavaleiros da Idade Média, que tinham até os cavalos deles tinham armadura. É basicamente isso. E eles estão caminhando e cavalgando sobre a terra. Ou seja, a visão, o resumo dela é que Deus está vigiando a terra com seus cavaleiros. Deus está cavalgando sobre a terra, ele está observando tudo. E com essa poderosa, com esses poderosos cavalos de guerra. Então Deus está andando e vigiando o mundo e cuidando de todas as coisas. Aí temos a segunda visão, né? Que a segunda visão é os 4 chifres e os 4 ferreiros. E essa visão, ele está falando a respeito. Chifre na Bíblia sempre está falando a respeito de poder, de domínio, de algo de algo que exerce um poder sobre outra coisa. Então, o versículo 21 vai dizer assim: então perguntei, o que vem fazer estes? E respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Ou seja, como eu disse, chifre representa sempre poder na Bíblia. Até alguns quadros antigos assim, que iam representar algumas personagens da Bíblia, por exemplo, até Moisés tem chifres nos quadros assim, porque representa poder. As visões do Apocalipse tem muitos chifres também. Então esses chifres estão sendo dominados por ferreiros, e esses ferreiros estão dominando sobre esses chifres. Deus está dizendo que essas nações, chegou o tempo delas, e chegará para cada uma delas o tempo de Deus ordenar seus ferreiros dominando sobre esses poderes da terra. A segunda visão é a Jerusalém é medida. Um homem com uma fita de medir. Medição na Bíblia sempre representa a construção. Todas as vezes que vamos falar assim, há uma régua medindo, sempre está dando uma medida a respeito de algo que precisa estar de acordo com um padrão. Então está sendo padronizado. Por exemplo, o anjo vai medir a cidade de Jerusalém. E aí nós vamos ter várias medidas da cidade lá em Apocalipse. Nós vamos ter várias medidas da cidade santa no livro, por exemplo, no profeta Ezequiel, a cidade santa é descrita também. Medida. Por quê? A medição sempre está falando a respeito de um pedreiro, assim, vamos colocar assim. Alguém que está reconstruindo, alguém que está padronizando. Ele já tem a medida.
Hoje em dia, a gente sabe que na construção a gente usa muita trena, né? A trena, ela tem trena de 5, 10, 15, até 100 metros, até mais. Trenas grandes, né? Fitas de medir e tudo. Só que as fitas no passado, geralmente, elas eram feitas com cana. Por isso que na Bíblia, às vezes, você vai encontrar, ao invés de medição, você vai encontrar cana. A cana é porque ela tem o gominho, e o gominho ele tem os mesmos tamanhos, né? E aí, por quê? Porque, na verdade, ele está dizendo que há um padrão. É isso que essa parte dessa visão está querendo dizer. Existe um padrão. E esse padrão deve ser alcançado. Então, Jerusalém será medida para ser colocada, ou seja, como se esse homem, ou Deus, no caso, fosse padronizar o mundo, padronizar Jerusalém através da sua medida. Então, as coisas entrariam na medida de Deus. A segunda visão são as roupas novas para Josué. Josué era o líder e ele era o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que aqui ele aparece com roupas sujas. E o que significa isso, roupas limpas? Novas roupas. Significa que Deus está perdoando e o limpando dos seus pecados. Ou seja, até o sumo sacerdote, nós sabemos disso, precisava ser purificado. Vai ter um grande movimento nesse capítulo falando a respeito de Satanás acusando Josué. E o que acontece? Satanás acusa Josué nesse capítulo. Esse capítulo vai falar isso. Aí Satanás vem, porque Satanás é o acusador. Né? Por isso que na Bíblia a palavra Satanás nunca aparece Satanás. Aparece tem o artigo, né? O Satanás. Por que tem o Satanás? Porque a palavra Satanás é adversário, acusador, né? E é uma palavra comum. Aí tem um artigo o para indicar quem é. Então, quando estava lá o Satanás, nós sabíamos quem era. É o supremo acusador. Só que aí, nesse desenvolvimento aqui, Larissa, dessa parte da Bíblia, o Satanás, o adversário, vem acusar, né, Josué, só que Deus diz, e de maneira meio estranha, mas é assim que está lá, o Senhor diz para Satanás, o Senhor te repreenda. Interessante, né? Vamos ver se a gente... Olha só, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor quem escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Ou seja, ele veio acusando e se opondo a Josué por causa das vestes, óbvio. Ele estava com as vestes sujas e Deus impediu ele de acusar. Mas as vestes ainda estavam sujas. Isso se conecta exatamente com aquilo que nós estudamos aqui no início, né? Que é Deus primeiro salva, primeiro nos protege, primeiro nos liberta, para depois nos purificar, nos limpar. É sempre assim. Agora, fazendo mais uma reflexão um pouco fora do texto, é sempre assim que acontece, meus irmãos. Sempre que chega um novo convertido, ou alguém que está na fé, iniciando e caminhando, nós, como cristãos, nós temos a obrigação de recebê-los e ensiná-los, mas sempre no nosso coração, entendendo as dificuldades de quem está chegando. Nós temos que educá-los dentro da fé, não excluindo eles por causa das suas práticas, ou dizendo assim, olha, você só finalmente será cristão quando você abandonar isso, isso, isso e isso. O cristão verdadeiro, nós vamos falar um pouco isso no sermão. O cristão verdadeiro, ele deve entender finalmente que ele nunca está apto para ser chamado de cristão. Nunca, jamais. Nenhuma prática nossa está adequada realmente à prática verdadeira. Todas as nossas práticas, elas tentam se enquadrar na melhor das versões possíveis. Mas nunca, nunca, nunca ela vai estar de acordo 100%, porque nós sabemos disso. A prática, nós podemos chamar de prática como ortopraxia,
O que é ortopraxia? Basicamente é isso, é a prática correta, a prática descrita na Bíblia, a prática ortodoxa. Diferente de ortodoxia, que ortodoxia é a teoria, né, prática, é aquilo que é. Então, a ortopraxia, mesmo que ela esteja, de certa forma, alinhada com os ritos corretos, irmãos, nem sempre ela pode ser chamada de correta, porque Deus não olha só a ortopraxia ou os ritos sendo obedecidos. Ele olha a forma com que é obedecido. Coração, mente, intenção, essas coisas estão todas alinhadas. Então, nunca, jamais a gente está prestando um culto puro. Ainda que o nosso culto seja e tente se alinhar, e deve ser alinhado com um culto verdadeiro, um culto melhor, um culto cada dia mais com os elementos certos, os elementos corretos. Mas esses elementos, eles devem estar associados a um coração que cultua com os elementos, juntamente com os elementos. Isso é importante. Então, Satanás, ele sempre vai acusar você dos seus pecados. Você pode confessar seus pecados, mas nem sempre você consegue confessar todos os pecados. E nem sempre você consegue confessar os seus pecados com a maldade que seus pecados de fato foram. E então o sumo sacerdote está sujo, como sempre estará, até o dia da purificação final, né? Até o dia em que nós vamos estar no céu e seremos impedidos de pecar. Vocês não aguardam esse dia? Chegar no céu e ser impedido de pecar? Por que você será impedido de pecar? Não é que você vai estar indo para pecar e Deus vai... Não. Não peque. Deus vai te dar um coração perfeito. Um coração que tem práticas que são opostas às práticas pecaminosas. E essas práticas opostas, é óbvio, te tornam perfeito. Essas práticas no coração, né? Então, o sumo sacerdote, ele está sujo. E Satanás vem acusar. E Satanás aqui, eu diria, está acusando de maneira correta, apesar dele não ter no seu coração o desejo de que Deus purifique Josué. Ele quer que Deus condene Josué. Ele quer acusar, olha você, tá vendo? Ele é pecador, ele te odeia. Ele peca contra o Senhor, e o Senhor ainda põe ele de sumo sacerdote. Que isso? Então, aí Deus vai e fala, não, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque eu vou dar novas vestes para ele. Novas vestes. Eu queria também falar um pouco sobre as novas vestes, mas não vai dar tempo, nós temos que avançar, né, no nosso estudo. Então vamos lá para o capítulo 7. Vamos ver primeiro vamos só falar um pouco sobre a quinta, a sexta, a sétima e a oitava visão. Então a terceira visão, a quinta visão, um candelabro de ouro entre duas oliveiras. O candelabro de ouro e as duas oliveiras sempre está representando a respeito de restauração espiritual. Basicamente, Deus está dizendo que Ele trará para eles uma restauração, Ana Wanda, trará para eles uma restauração espiritual, uma restauração do coração. E Ele vai falar a respeito disso, de azeite. Aí vem a sexta visão, um rolo flutuante, a lei, né? A ordenança do Senhor. E essa lei, ela sempre tem esse tom, né, de uma ordem. E o rolo flutuante é sempre Deus, né, com a sua lei, com a sua... Colocamos como se fosse a vara de Deus medindo. A sétima visão, a mulher e o efa, as imagens mostram Deus tirando de dentro do coração a maldade e a desonestidade. Então a visão sexta e a sétima, elas estão conectadas dentro de um único ponto central, que é Deus vindo com a sua maldição, com o seu rolo, com a sua fúria, com a sua lei, e então a mulher no cesto, né, que representa Deus retirando. Você vai ver que Deus vai estar retirando lá a sua maldição,
a maldade do homem, a desonestidade. E então nós chegamos na quarta visão, que é os 4 carros, né? E esses 4 carros, eles vão representar basicamente a mesma coisa que o primeiro representa, que o primeiro aquela primeira visão representa, mas é uma preparação. Então a primeira visão dos 4 cavaleiros, lá que nós vimos, ela estava representando Deus vigiando a terra. Agora aqui nos 4 carros, esses cavaleiros, eles estão, na verdade, preparando o caminho. Eles estão vindo como se fosse uma marcha de real, né? E chegando e se apresentando, e as pessoas vão perceber, porque sempre que você vê, por exemplo, isso aqui eu estou falando, sempre que você vê, na verdade a gente não vê isso, né? Mas sempre que vai entrar um rei na cidade, primeiro vem a sua marcha real, né? Seus cavaleiros. Então você sabe que a pessoa que está chegando é importante, no caso um rei. E então nós vamos ver que esses cavaleiros estavam chamando, na verdade, um rei que vai ser apresentado lá no final do livro. Então o capítulo 7 fala a respeito de um jejum que não agrada a Deus. Um jejum que não agrada a Deus. Esse jejum basicamente é um jejum que ele é feito com o objetivo de obter coisas, ou apenas cumprir o rito, porque havia vários rituais, e durante a lei do povo de Deus que foi dada, as pessoas elas tinham jejuns que elas tinham que obedecer. Então aí tinha o jejum em tal dia, jejum em tal mês, na festa tal, e as pessoas não cumpriam isso. Então Deus ele está dizendo que esses jejuns, eles não têm um coração neles. Então eles não agradam a Deus. Fazer esses jejuns não agradam a Deus, eles são feitos, quando não são feitos de maneira errada, de maneira incorreta, ou não obedecendo o ritual, eles são feitos só pelo ritual. Então esses jejuns, eles são completamente infrutíferos para Deus. E então, depois, a partir do capítulo 8 para frente, nós vamos ver Deus apresentando o Messias e a restauração da cidade, né? E Zacarias vai apresentar de maneira maravilhosa o Messias restaurando a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá. Irmãos, alguém tem alguma pergunta, alguma observação para fazer? Eu já cheguei agora no final, nós vamos encerrar. Então, concluindo, Zacarias nos chama ao arrependimento baseado somente na suficiência da palavra de Deus, né? Somente nas suas promessas, Deus quer restaurar o povo baseado em sua palavra, né? Na suficiência das suas promessas. E ele traz as esperanças e a salvação para aqueles que esperam com fidelidade nas suas promessas. Então, quando nós retornamos aqui no capítulo 1, nós vimos do 1 ao 4, vamos ler do 5 e o 6. Lá no capítulo 1, diz assim: Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim. E estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Ele está falando de pais, ele está falando de... Quando ele fala de pais, ele está falando de descendentes, não, de antecedentes, né? Os nossos antecessores. E ele está dizendo que os verdadeiros pais são aqueles que ouviram e se arrependeram. Mas ouviram o quê? As palavras dos profetas. E o que ele está dizendo? Os profetas, irmãos, morreram. Passaram. Mas as palavras de que Deus ordenou que eles escrevessem, ficaram. E ele prescreveu elas nos corações daqueles que de fato se arrependem. E esses que se arrependem porque ouvem a palavra e confiam na palavra.
Então, eu queria encerrar essa aula com o capítulo 9, versículo 9, que vai falar a respeito de uma promessa maravilhosa, uma promessa linda, que todos os irmãos já conhecem um pouco, e que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, o justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, o que é esse texto? Esse texto é para esses que estão ouvindo o profeta Zacarias encorajarem a amar a Deus e ter parte de uma promessa em quem confiar. Nós confiamos nas promessas de Deus. Nós confiamos naquilo que Deus nos deu, a sua palavra. E aqui, esse povo ainda não tinha revelação completa. Eles não sabiam quem era esse rei que viria. Eles não tinham a revelação de Jesus Cristo. Mas eles tinham essas revelações, essas sombras. E imagina, que alegria é nós termos a revelação completa. É maravilhoso. Nós sabemos quem foi Jesus, o que ele veio, o que ele fez, como ele fez, como ele se comportou, seus discursos, sua vida, sua morte na cruz, o que ele disse na cruz, e depois nós sabemos também o que aconteceu, como ele ressuscitou, e as pessoas que estavam em volta dele, por não ter sido isso revelado pelo Espírito Santo a eles, achavam que ele nem tinha ressuscitado, porque não entenderam. E ele tinha dito várias vezes. Mas essas pessoas, elas não haviam sido reveladas pelo Espírito Santo. Então elas não compreenderam tudo o que aconteceu. Mas hoje nós temos isso revelado a nós, através da Escritura. Nós temos os Evangelhos, temos Atos, temos o Paulo e os apóstolos Pedro, Tiago, nós temos Judas, João, todos ali, o autor de Hebreus provavelmente é Paulo também, todos esses nos explicando essas revelações do que aconteceu em Jesus. E agora as pessoas do Antigo Testamento, os leitores de Zacarias, o que eles tinham? Eles tinham essas promessas, principalmente essa promessa. Então agora, a alegria deles estava baseada em quê? Olhar para essa promessa e acreditar. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam em uma coisa que passasse disso? Eles acreditavam naquilo. Eles não acreditavam em nada que passasse disso e também não duvidavam. Falavam, será? Não, eles acreditavam. Acreditavam que isso era o que Deus havia revelado para eles. Nós acreditávamos que um dia um rei viria e assim eles viviam a vida deles confiando. Essa é a fé deles e é assim que a fé funciona. Alguma pergunta? Se não, vamos ficar de pé para a gente poder orar e encerrar essa aula. Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, essa aula em Zacarias. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos alcançou e depois nos purificou e nos levou, Senhor, santificados até Ti, porque nós agora sabemos que nós somos santificados no sangue de um cordeiro, mas não de um cordeiro, um animal, ou apenas de um cordeiro que representava algo que nós não sabemos como seria, mas confiávamos, mas no cordeiro que é chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós acreditamos no Filho de Deus encarnado, que veio como um homem, pisou na terra, morreu e ressuscitou, Pai. A maravilha é que nós temos essa revelação e podemos olhar e louvar o santo nome de Jesus, olhando para Ti, Pai querido. Confiando na promessa revelada a nós. Ó Pai, nós não podemos confiar numa promessa fraca ou numa promessa que passe disso, nem numa promessa que retire disso. Nós confiamos na promessa completa do Senhor, que é seu Filho morto e ressuscitado pelo seu Santo Espírito e que assim mata a nossa vida antiga e nos ressuscita em Ti.
nos salvando. Isso tudo para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.